Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NFL. Gabriel Martins aqui para conversar com o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, um dos principais sites sobre esporte dos Estados Unidos no mundo. Você assiste, escuta o podcast há muito tempo, você já conhece o Caio. A gente vai eleger a seleção da temporada da NFL até no final desse segundo mês, né? Claro que vai ter o Thursday Night Football, ainda vai tá sendo... Calma aí que eu acho que eu tô com um retorno aqui que está me incomodando. Caio, eu acho que é de você o som, inclusive, que tá vindo. A gente vai ter o Thursday Night Football, que ainda vai ser outubro, mas esse segundo mês de temporada regular já vai se encerrar. Então é um bom momento pra gente eleger aqui. A gente vai eleger ataque e defesa. A única posição que a gente vai agrupar é a linha ofensiva, né? Pra gente não ficar aqui um tempão discutindo guard, center, né? Que é uma posição com muito mais nuance. Eu acho que para efeitos dessa discussão vale mais a pena a gente agrupar a linha ofensiva como um todo. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Foi difícil fazer a sua seleção? Gabriel, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar aqui. Não foi difícil. Assim, vai ter posições aí que tem alguns jogadores muito óbvios, que eu acho que não tem nem... Assim, vai ser uma daquelas poucas ocasiões que eu e você, a gente tem a mesma opinião em relação a algum tema, né? Mas tem algumas outras posições que dava para escolher sempre um, dois ou três, mas eu não achei difícil, não. Achei mais tranquilo do que eu pensava. O setor que eu tive mais dificuldade foi a secundária. Secundária é um setor que eu acho bem difícil de avaliar, mas enfim, vamos começar pelo ataque, vamos começar pelas trincheiras, vamos começar pela linha ofensiva. Eu coloquei, algumas posições eu coloquei menção honrosa, outras eu não coloquei. Caio, qual linha ofensiva você escolheu? Eu coloquei a linha ofensiva do Indianapolis Colts. O foco grande vai pelo trabalho que eles têm feito no jogo corrido, né? Nas redes sociais, quem está por dentro já deve ter visto vários prints ali do corredor que a linha ofensiva tem conseguido abrir para o Jonathan Taylor, principalmente ali no meio. E a temporada do Jonathan Taylor é brilhante. Claro que ele tem muito mérito, a gente vai até falar provavelmente mais dele daqui a pouco, mas também tem que dar mérito para a linha ofensiva. Uma linha ofensiva que, se a gente voltar alguns anos, ela já estava entre as melhores da NFL. Aí passa um tempinho, a linha ofensiva dos Colts dá uma caída e parece que agora, principalmente nessa temporada 2025, é uma linha ofensiva que volta, né? Tá jogando muito bem, o Daniel Jones pouco sacado nessa temporada. O ataque dos Colts é até difícil de explicar, mas está jogando muito bem, tá tudo muito encaixadinho. Essa linha ofensiva é um dos pilares do time, liderada pelo Quentin Nelson, um dos grandes guards aí já da geração dele, a gente pode dizer assim. E é uma linha ofensiva que joga bem, mesmo tendo perdido, por exemplo, o Kelly, né, que era o center deles. Teve algumas perdas, mas o sistema dos Colts ofensivo está funcionando muito bem. Eu concordo. Eu coloquei a linha ofensiva dos Colts como a minha linha, né? Eu acho que não diria com folga, porque eu acho que tem outras linhas ofensivas jogando muito bem também, mas pra mim é indiscutível que é a linha ofensiva que tá jogando melhor, né? E pra mim é uma linha ofensiva que, tirando o Quentin Nelson, que eu acho que já teve momentos que ele foi um guard mais dominante do que agora, né? Mas ele ainda é um guard muito bom. Não é uma linha ofensiva de super estrelas, né? É uma linha ofensiva que joga muito bem juntas. E a minha menção honrosa, eu fiquei em dúvida entre duas, Caio. Eu acabei indo com a do Buffalo Bills, mas eu imagino que muita gente teria também o Denver Broncos aqui nessa discussão. Acho que são as três melhores linhas ofensivas nesse momento na NFL. A do Buffalo Bills, para ser sincero, eu não considerei, acho muito porque no trabalho de proteção de passe, a gente já viu essa linha ofensiva ser melhor. Tanto é que o próprio Josh Allen está com uma quantidade de sacks maior do que ele já estava acostumado, mas o jogo corrido do Buffalo Bills tem funcionado muito bem, né? A minha outra menção honrosa, a do Broncos também foi a minha finalista, seria do lado do Detroit Lions. A gente também já viu um pouquinho mais essa linha ofensiva, mas mesmo não estando, talvez a gente pode colocar assim, no ponto máximo, ainda é muito sólida e muito acima da média. Verdade. Teve aquele primeiro jogo que a gente meio ficou com medo, né, do desempenho da linha ofensiva dos Lions naquele jogo contra os Packers, né? Mas desde então a linha ofensiva vem jogando muito bem. Vamos passar agora para running back.
E acho que a gente vai continuar em Indianapolis Colts aqui, né, Caio? Porque imagino que você, pelo que você falou, você também deve ter ele. Eu tenho o Jonathan Taylor como meu running back. Essa daí eu acho que é quase que poupa tempo, a gente pode dizer assim. Ele lidera a NFL em jardas corridas, touchdowns corridos, em toques na bola, em jardas de scrimmage, touchdowns. A gente está indo para a semana 9, né? Ele tem 14 touchdowns. Isso a gente está falando de uma média de running backs que ganharam o MVP. Se a gente for pensar assim, não tem nem muito o que falar. É só ele tem 4 jogos com 3 touchdowns. Né? Isso é um absurdo. É o melhor jogador ofensivo da NFL até agora, nesses 2 primeiros meses. Jonathan Taylor é meu running back também. Cara, o Jonathan... E é curioso que ele teve, por exemplo, o desempenho que ele teve contra os Titans. Foram, 14 carregadas que ele teve, né? Então os Colts estão podendo se dar até o luxo de poupar ele um pouco, né? E teve alguns momentos, Caio, que eu tinha a sensação... Pô, será que o Jonathan Taylor tá começando a perder um pouco da explosão? Porque ele é um cara que ele entrou com uma carga de trabalho muito grande, né? Porque é um cara que teve 3 anos na Universidade de Wisconsin, sendo o cara, tendo mais de 200 carregadas por temporada no college football, né? Então, havia alguma preocupação quanto à longevidade dele. E eu sinto que ele tá jogando tão bem quanto, assim, melhor nível que ele já jogou, né? E ele parece bem fisicamente, com a mesma explosão do ápice do Jonathan Taylor, mesma velocidade... E eu acho que é um ponto muito positivo que os Colts estão podendo se dar o luxo de, em alguns momentos, como foi nesse domingo contra os Titans, poder ter uma segurada na carga dele, né? Exatamente. Ele é a alma desse time dos Colts, né? Então, um dos motivos que o Daniel Jones está jogando muito melhor que a gente esperava é que o Jonathan Taylor consegue desafogar muita coisa. Normalmente coloca os Colts em posição de estar liderando no placar, ou seja, menos pressão no Daniel Jones, menos pressão tanto mental quanto até dentro de campo, né? Porque quando o jogo corrido está funcionando muito bem, a defesa adversária não consegue mandar blitz ou colocar tantos homens próximo ali da linha ofensiva quanto queria. A gente vale lembrar, né, Gabriel? Em 2021, o Jonathan Taylor já teve uma temporada de melhor running back da NFL naquele ano. Ele foi o First Team All-Pro, ele bateu 2.000 jardas de scrimmage, bateu 20 touchdowns. Só que aí depois ele vai e tem 3 anos aí com lesões todos os anos. Já teve rumores, né, de se ele ia sair dos Colts, ele já teve meio que brigado com a diretoria dos Colts quando estavam querendo um contrato novo e tudo mais. Acabou que ele fica. Esse ano ele está saudável e o resultado é que ele está caminhando para ter uma temporada ainda melhor do que ele já teve. Lembrando que em 2021 ele tem uma temporada brilhante, mas ele não ganha o prêmio de jogador ofensivo da temporada porque é aquele ano mágico do Cooper Kupp. Esse ano, se terminasse agora, ele provavelmente seria o jogador ofensivo da temporada. Sim, e acho que a grande diferença dele para esses últimos anos, além da questão da saúde que você falou, né, é que de longe ele tá tendo a melhor produção de um quarterback ao lado dele, né? O Daniel Jones tá fazendo uma temporada brilhante, o ataque encaixou, o corpo de wide receivers tá muito bem. Michael Pittman tá fazendo uma temporada muito boa. Eu gosto do Michael Pittman, mas ele nem sempre teve a consistência, né, com um passador, né? Então acho que tudo encaixou e a gente tá vendo o melhor do Jonathan Taylor, muito graças ao time ao redor dele ter melhorado bastante. Menção honrosa, aqui no chat o pessoal falou do Bijan Robinson, acho que é uma menção honrosa justa, mas o meu, se fosse que nem seleção All-Pro, né, que nem a NFL faz, eu teria o James Cook como segundo time All-Pro. A gente não pensa muito em jogo terrestre quando a gente fala de Buffalo Bills, né? Mas ele é um dos melhores running backs dessa temporada até agora. Sempre um cara que eu achei muito talentoso. Tudo bem, ele vem de um jogo muito bom, né? Que acho que pode influenciar, mas não é apenas por isso. Eu acho que ele é um cara que lutou muito por um contrato novo, conseguiu um contrato novo e tá justificando o investimento, né? Porque ele tá fazendo um ano realmente espetacular. Ele tá fazendo o contrato dele quase ficar barato, né? Foi um contrato grande. Mas, eu tô com você nessa. As minhas menções honrosas não fogem muito disso, não. Eu acho que o Jonathan Taylor tem que ser o número 1. E aí você citou o Bijan Robinson, você citou o James Cook e coloca o Christian McCaffrey. Eu acho que se você colocar qualquer um desses outros 3 aí, em qualquer ordem, do segundo ao quarto, eu acho que tá justo. Esses seriam meus outros 3 finalistas, vamos dizer assim.
O pessoal que tá chegando, a gente ainda vai falar de quarterbacks e wide receivers, e depois da defesa, deixa like, deixa comentário. Você que tá escutando o podcast, não deixa de se inscrever também no canal no YouTube, se você estiver assistindo depois. Se você estiver no Spotify, se inscreve, segue o Cara dos Esportes, deixa 5 estrelas na avaliação, que é muito importante, e se torne apoiador para ter acesso a um episódio por semana. E se você gosta do conteúdo, você dá aquela moral para ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. O wide receiver a gente vai colocar 3 jogadores. Aliás, vamos falar de tight end? Vamos falar de tight end antes de wide receiver. Eu acho que tem 2 nomes aqui. E dependendo da ordem aqui, eu acho que os 2 têm argumentos justos. Quem que é o seu tight end, Caio? Parece até que foi combinado, mas eu vou começar então com mais um destaque dos Colts. Pra mim, eu tô indo só de Colts até agora, né? A gente falou da linha ofensiva, depois foi o Jonathan Taylor. Então, o meu tight end é o Tyler Warren, que é o tight end dos Colts, né? Tight end calouro, primeira escolha de primeira rodada do time. Ele é um daqueles casos, e é o segundo ano que a gente tem um tight end de primeira rodada brilhante, né? Porque já teve o Brock Bowers na temporada passada. Bowers que, se você perguntasse no começo da temporada, ele seria um candidato muito forte para ser um All-Pro, né? Para estar na seleção da NFL nessa temporada, só que ele está machucado. O Warren tá, brilhante nos bloqueios, ele recebendo, ele tá espetacular. Ele demorou um pouquinho para fazer o primeiro touchdown dele, mas depois que ele fez, ele já tá com 4 touchdowns na temporada, incluindo um que foi correndo com a bola. Ele ajuda em tudo. Ele é um daqueles caras que parece que joga nos Colts há muito, muito tempo. Eu também coloco grande parte assim, do mérito dos Colts dessa temporada brilhante e surpreendente dos Colts. O Tyler Warren também tem chegado e caído como uma luva nesse time. Ele desafoga um pouquinho a pressão bloqueando. Ele é um alvo a mais para tirar um pouquinho também a pressão do Michael Pittman Jr. Enfim, ele tem outros candidatos, como você falou, a gente vai citar daqui a pouco, mas o Warren, para mim, é o mais impressionante até agora. Eu tenho o Tyler Warren também. E é curioso, né? Porque a gente viu o Brock Bowers na temporada passada, né? E é muito incomum o tight end fazer isso como calouro, né? A gente nunca vai ver outro Brock Bowers. Aí o ano seguinte, Tyler Warren tá repetindo o desempenho do Brock Bowers, né? Apesar dele ser um tight end muito mais completo do que o Brock Bowers. O Brock Bowers é um baita recebedor, né? O Tyler Warren também é um bom bloqueador. Ele tem essa questão de poder se aliar no backfield, às vezes com o fullback, às vezes recebendo a bola pra correr com a bola, né? Então, é bom ver ele jogar. É bom ver ele jogar. Ele é um tight end tradicional, né? Aquele tight end completo, né? Acho que nos próximos anos vai ser meio tipo o Brock Bowers sendo o Travis Kelce e o Tyler Warren sendo o Josh Kittle, né? Aquele tight end mais completo, né? E eu imagino a pressão no Colson Loveland, né, Caio? Porque, assim, ele não era visto como um prospecto tão longe do Tyler Warren, né? Mas a maioria das pessoas tinha o Tyler Warren como o melhor tight end, né? Um dos melhores prospectos, ponto, da classe. E o Chicago Bears vai e seleciona o Colson Loveland na frente dele. Eu entendo, eles queriam um tight end mais recebedor, mas é uma decisão que eu acho que não vai envelhecer tão bem. E o outro tight end que eu fiquei muito em dúvida, que eu boto aqui como segundo, é o Tucker Kraft, do Green Bay Packers. O Tucker Kraft é uma máquina de jardas depois da recepção, né? Impressionante como ele consegue achar o espaço, a aceleração dele é impressionante. Ele vem de um jogo muito bom, o que coloca o valor dele até um pouquinho para cima. Ele brilhou contra os Steelers no Sunday Night Football, né? Também foi meu outro finalista. Eu acho que dá pra gente colocar ali, citar o Trey McBride dos Cardinals, que talvez recebendo com a bola ele seja um dos mais seguros da NFL na posição, também é muito bom. E se a gente cita esses 3 jogadores, né, Gabriel, a gente claramente vê que já tem uma nova era de tight ends, mesmo os que já estão estabelecidos não terem aposentado ainda, já tem uma nova era. Claro, a gente citou esses 3 que são nos finalistas, falamos do Brock Bowers, que já é um dos melhores, mas ele está machucado. O Travis Kelce não é mais o Travis Kelce que a gente já viu, ele vai muito mais ali, talvez, pela presença nos playoffs. O George Kittle, infelizmente, machuca muito, mas quando ele está saudável, ele é muito bom. O Mark Andrews não é nem perto do que já foi. O Zach Ertz está jogando ainda, está num nível aceitável, mas não é mais esse... Enfim, a gente consegue ver claramente 2 gerações ainda jogando bem, mas quem domina agora já é essa turma mais nova. Verdade. Todo investimento, né? A Tyrann Deal, né? O pessoal lá, aquele fim de semana que eles se reúnem e tal, parece que tá surtindo efeito. Vamos passar para o wide receiver agora. Eu vou falar os meus 3, aí você fala os seus 3 e aí a gente debate.
Eu tenho... Pra mim, o número 1 é indiscutível, pra mim. É o Jackson Smith-Njigba. Pra mim tem 2 indiscutíveis, incluindo o número 1. Eu concordo com você. Jackson Smith-Njigba, não tenho o que falar. Acho que eu tô fazendo um ano absurdo. Cara que se provou ser um wide receiver completo. Número 2, eu coloco o Ja'Marr Chase, do Cincinnati Bengals, que tá... É quase sem precedente o volume que ele vem recebendo de passes nas últimas semanas, né? Tipo, 20 alvos por jogo, né? E ele tá conseguindo corresponder. E o 3, é um cara que tá machucado nesse momento, mas eu acho que vinha num nível absurdo. Era provavelmente o melhor wide receiver na temporada até ele se machucar, que é o Puka Nacua. Então tem o Jackson Smith-Njigba do Seahawks, Ja'Marr Chase dos Bengals e Puka Nacua dos Rams. Quais são os seus, Caio? Exatamente a mesma coisa, Gabriel. Eu acho que talvez eu teria o Puka como 2 e o Ja'Marr Chase como 3, mas assim, isso é só na teoria, né? Porque na prática não faria diferença nenhuma. Mas você falou do Ja'Marr Chase, ele já tá com 70 recepções na temporada. É muita coisa. Em 8 jogos, ele estaria ali flertando com o potencial bater o recorde de 149. Vamos ver como é que vai ser. Isso apesar de todas as lesões, né, na posição de quarterback do Cincinnati Bengals, os problemas e tudo mais. Ja'Marr Chase, que já foi o melhor wide receiver da NFL na temporada passada agora. O Jackson Smith-Njigba é impressionante, né? Ele tá desmarcado em todos os lances, é um absurdo. A velocidade que ele tem, né? O trabalho dos pés dele é muito bom. Ele tá com uma produção espetacular. Dispensa o comentário. E o Puka vai na mesma linha, né? É uma das histórias mais espetaculares da NFL, como que o Los Angeles Rams achou o Puka Nacua. Como você falou, ele ficou machucado, mas ele perdeu só um jogo e depois já foi a semana de folga, então a tendência é ele já voltar. É impressionante. Ele liderava a NFL em jardas e em jardas recebidas, em jardas e em recepções antes dele machucar. Agora já não tá mais lá, né? Já é o Jackson Smith-Njigba e o Ja'Marr Chase nessas duas categorias, mas eu acho que esse top 3 aí tá muito bem servido. Menções honrosas aqui, eu não cheguei de fato a... Pra mim eram esses 3, né? Tem uma distância, né? Mas acho que o 4 e o 5, pra mim, seriam o George Pickens, do Dallas Cowboys, e o Amon-Ra St. Brown, dos Lions, apesar dele ter oscilado ali nas últimas semanas. Eu cheguei... Quando você me passou, né, a pauta, eu falei só, vou montar. Eu sempre gosto de montar sem pensar. Depois eu vou dando uma olhada, vejo se tem alguma coisa assim que eu acabei esquecendo. Eu tinha colocado o George Pickens no meu time inicialmente. Só que aí depois na hora eu tinha esquecido do Ja'Marr Chase, entre aspas, esquecido. Eu falei, não, tem que ser o Ja'Marr Chase. George Pickens seria o meu número 4. Vamos passar para quarterback agora. Última posição aqui do ataque, né? A gente já fez linha ofensiva, tight end, wide receivers, running backs. A gente vai fazer quarterback. Será que a gente vai fazer em todas as posições? A gente tá igual em tudo até agora, né? Tudo idêntico até agora. Só as menções honrosas ali que mudou um ou outro. Quem que é o seu quarterback? Patrick Mahomes. É o meu também. Cara, como, né? Se ele manter esse nível, ele não vai ser o MVP se rolar aquela famosa fadiga, né, Caio? De o pessoal votar de novo no Patrick Mahomes. Mas pra mim, é a melhor temporada que ele tem desde o último MVP dele, que foi em 2022. Por aí. Claramente ele perdeu peso. Ele tá muito mais seco, ele tá muito mais solto. Não sei se foi isso porque é natural de um atleta, não sei se foi porque eles perderam do jeito que perderam pro Philadelphia Eagles no último Super Bowl. A verdade o Patrick Mahomes, ele, dentro das estatísticas dele e o jeito que ele tá jogando, eu concordo com você. É o melhor Mahomes desde 22, que a gente lembra, né, que os Chiefs chegaram em 3 Super Bowls consecutivos e ganharam 2, mas o ataque vinha em declínio. O próprio Patrick Mahomes, ele estava sendo muito mais lembrado por aparecer no último quarto para salvar um jogo que o Kansas City Chiefs não conseguia jogar bem, do que ele dominar os adversários igual ele fez no começo da carreira dele. E essa temporada a gente tem visto muito mais disso dos Chiefs e do Patrick Mahomes. E aquele negócio, né? O melhor jogador jogando no nível muito alto, não tem como escolher outro quarterback. E agora ele tem o melhor trio de wide receivers que ele teve nas mãos desde a saída do Tyreek Hill, né, com Rashee Rice, Xavier Worthy e Hollywood Brown, né, o Travis Kelce, ele pode não ser o Travis Kelce de outrora, né, mas ele ainda é um tight end muito bom, a linha ofensiva deu uma solidificada. Eu acho que aqui é muito importante a gente debater quem que seria o QB2, porque pra mim tem um grupo aqui,
Se eu não tô esquecendo de ninguém, tem 4 nomes aqui que eu considerei. Tem 2 que eu considerei pra fechar o pódio. Eu tenho como QB2 o Dak Prescott. E eu acho que o timing não é o melhor, porque ele vem do pior jogo dele na temporada. Mas se o Cowboys tem sido um time competitivo na temporada, é porque o Dak Prescott tá jogando num nível absurdo, mesmo quando o CeeDee Lamb tava fora. Então eu dou uma pequena vantagem pro Dak Prescott, mas eu acho que tem 4 nomes aqui com um bom argumento, um caso justo a ser feito pra ser o QB2. Quem que é o seu, Caio? Não, o meu também, o Dak Prescott do número 2. Mas caralho, parece aí... a gente não compartilha as nossas seleções um com o outro antes da gente começar. A gente acaba concordando. E quem assiste, quem acompanha o cara dos esportes há anos, sabe que a gente ficou conhecido nas edições que eu participo, que a gente normalmente discorda, né? Vários rankings de posições da temporada e tudo mais, mas nessa o ataque foi idêntico. Eu colocaria, Gabriel, para fechar o pódio, quase que uma menção honrosa, que ele merece esse crédito, que é o Daniel Jones. Ele teria sido o meu terceiro colocado. Eu fiquei em dúvida entre ele e o Matthew Stafford, para meio que fechar ali o pódio, mas você tem que falar, né? O melhor ataque da NFL, o ataque que tem mais sucesso na NFL, que mais produz, é o mais impecável da NFL nessas primeiras 8 semanas, indo para a 9ª, e o quarterback faz a diferença. É claro que tem a linha ofensiva muito bem, tem um tight end muito bem, tem o melhor running back da NFL, é um time que está dando sorte em relação a lesões, mas enfim, o quarterback que está ali coordenando tudo é o Daniel Jones, e ele merece, né? Uma história muito interessante, ele merece esse crédito, ele seria o meu terceiro colocado aqui. Eu tenho um grupo de 3 aqui que eu não pensei qual que seria o terceiro colocado. Eu tenho Daniel Jones, Baker Mayfield e Drake May. Eu provavelmente iria com Drake May, Daniel Jones e Baker Mayfield. O Baker Mayfield vem de 2 jogos que não foram os melhores dele, né? E claro que vem lidando com todas as lesões no corpo de wide receivers agora e tal. Mas é que aqui também não é o mais valioso, porque eu acho que o Daniel Jones, ele é muito beneficiado pela boa estrutura do ataque dos Colts, né? Mas aqui nessa discussão é o melhor. E eu acho que é justo ter o Daniel Jones na terceira colocação. Eu coloquei o Drake May, mas eu acho que é muito, muito equilibrado aqui. Acho que tem... Eu acho que você tem Patrick Mahomes, aí você tem um degrau, você tem o Dak Prescott, e aí você tem um mini degrauzinho, talvez, com Drake May, Daniel Jones e Baker Mayfield nesse momento. Vamos passar pra defesa. Agora, a defesa é bem mais difícil, né, eu diria, porque é uma avaliação mais difícil, principalmente secundária. Acho que secundária é algo que você tem que olhar e você tem que destrinchar, assistir e tal, pra você ter uma opinião bem embasada. Caio, vamos começar pela linha defensiva. Vamos começar pelos defensive tackles. Depois a gente vai pros edge rushers. Quem que são os seus 2 defensive tackles? Jeffrey Simmons, do Tennessee Titans, e o DeForest Buckner, dos Colts. Igual? Caio, eu tenho a mesma. Só que eu botei o DeForest Buckner na frente do Jeffrey Simmons, né? Que, cara, não tem jeito, né? A gente tá vendo os mesmos jogos, né? Então a gente chega às mesmas conclusões às vezes. DeForest Buckner, que sinceramente, eu meio que tinha descartado mentalmente o DeForest Buckner há algum tempo, assim, tipo, como um dos melhores defensive tackles da NFL. Será que tava o famoso washed, né? Será que tá lavado o DeForest Buckner? Não, tá tendo a melhor temporada dele em muito tempo. Talvez a melhor temporada dele com a camisa dos Colts, né? E o Jeffrey Simmons é a estrela solitária no Tennessee Titans, né? E o Simmons não é novidade pra ninguém, né? A gente tá falando de um cara que já foi ao pro, ele joga muito bem. Quando ele tá saudável, e essa temporada ele já tá tendo um pouquinho de lesão, mas quando ele tá em campo, ele é espetacular. Tanto é que os Titans, que em tese estão abertos a trocar quase todo mundo, ele é um dos poucos que os Titans talvez não vão considerar trocar, porque ele faz parte do presente e do futuro do time. A torcida adora ele é muito bom. E o Buckner, a defesa dos Colts nessa temporada mágica que o time está tendo, é uma defesa que está longe de ser dominante, ela permite muitas jardas, às vezes até uma quantidade elevada de pontos, mas parece que essa defesa dos Colts, toda hora que precisa acontecer, precisa fazer algo diferente acontecer, essa defesa dos Colts consegue, seja um turnover, a secundária está conseguindo umas interceptações muito interessantes,
seja pressionando o quarterback adversário, e aí é com o DeForest Buckner, ele é a referência desse time. E essa defesa, Gabriel, é engraçada, é muito parecida com aquela dos Bengals, quando os Bengals chegaram no Super Bowl, que eles eram coordenados pelo Lou Anarumo, que é o mesmo agora coordenador defensivo dos Colts. Tá longe de ser dominante, mas ela tá sempre aparecendo na hora certa. Enfim, os Colts foram na free agency, colocaram um pouco de dinheiro no sistema defensivo, principalmente na secundária, e eu acho que o DeForest Buckner é meio que o líder desse time. Verdade. É o melhor jogador da defesa dos Colts, né, nessa temporada. E um número que eu acho que choca um pouco sobre o Jeffrey Simmons é a idade dele. Porque a gente escuta falar tanto tempo dele, ele tem 28 anos. Fez 28 anos agora em julho, né? Ele é bem mais novo do que eu esperava. Vamos pra Edge Rusher agora, Caio. Edge Rusher... Essa daí vai ser igual, né? Essa daí vai ser igual. Mas eu acho que tem muitos bons candidatos. Quem que são os seus 2 Edge Rushers? Um que vai ser idêntico é o Myles Garrett. Sim. Isso aí eu já imagino. Do Cleveland Browns. Todo mundo já sabia, dispensa comentário, vem do melhor jogo da carreira, não tem como. E o outro eu coloquei o Micah Parsons. A gente já viu o Micah Parsons ter mais, a gente diria, vamos colocar sacks, porque o Micah Parsons ele começa com os Packers e o começo dele é impressionante. Ele tem a produção, ele tá chegando no adversário, mas ele não estava tendo tanto sacks até o momento. Ele teve 3 logo de cara, se a gente voltar 2 semanas, e aí já deu uma melhorada, enfim. Eu acho que é no programa de Edge Rusher, se eu não me engano, se eu estava aqui, a gente provavelmente colocou os 2 como primeiro e segundo colocado. O Micah Parsons e o Myles Garrett. Enfim, os 2 estão jogando muito bem, não tem o que falar. É uma pena, como você falou, tem vários outros muito bons, mas tem 2 que estão acima, um degrau acima. Eu tô buscando a pauta aqui do top 5 Edge Rushers. Eu tive Micah Parsons na frente e o Myles Garrett em segundo, né? E são os meus 2 Edge Rushers também, né? Nessa temporada até agora. Eu queria muito colocar o Aidan Hutchinson, mas até porque ele renovou o contrato hoje, né? $45 milhões por temporada, né? 140 garantidos, né, Caio? Negócio assim, né? 130. 140, 180 total, 138, 139. Justíssimo, porque ele tá nesse primeiro patamar, né, de Edge Rushers, né, mas o Micah Parsons tá tendo... A produção dele é a mesma do Dallas Cowboys, né, e ilustra algo que eu sempre falo aqui no podcast. Produção de Edge Rusher é uma das posições mais estáveis na NFL. Talvez seja a mais estável atrás de quarterback. E o Micah Parsons, ele continua jogando num nível absurdo. Myles Garrett... É difícil justificar um contrato de $45 milhões, né? Mas o Myles Garrett tá fazendo exatamente isso, né? Tá jogando um nível absurdo. A gente tem chance, Gabriel. A gente tá vendo, talvez, o melhor, pass rusher puro, em termos de talento e força, talvez, da história da NFL, ou que vai estar entre os 3 maiores da história. A gente tá falando de um cara que já tem quase 110 sacks na carreira, e ele não tem 30 anos ainda. Foi o primeiro edge rusher, né, de menos de 30 anos a chegar a 110 sacks, né? É surreal. É um absurdo. Infelizmente, ele não joga jogos muito grandes, porque os Browns não vão para os playoffs, ou quando jogam um jogo, vão ser eliminados. Mas a gente está falando de um cara que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e ele vai estar em todos os top 3, top 2, top 1 da posição na história da NFL. É um absurdo o que o Myles Garrett faz. Gosto muito, muito de ver ele jogando. E, cara, é foda. Assim, eu e você, a gente acompanha a NFL há muito tempo. Infelizmente, ele tá tendo o mesmo arco de carreira do Joe Thomas no Cleveland Browns, né? Porque o Joe Thomas era, por muito tempo, indiscutivelmente o melhor left tackle da NFL. E ele chegou... Ele foi first ball pro 7 anos seguidos. Ele chegou a jogar nos playoffs, agora eu não lembro se ele chegou a jogar nos playoffs. Mas os caras, pelo menos, tem... Acho que são 2 partidas de playoff, né? Porque teve o ano que eles ganham dos Steelers, né? No wildcard e vão pra divisão. E perde pros Chiefs. Mas Mas é isso, é uma pena. É engraçado que acontece justamente no Cleveland Browns, sim, né? E o Joe Thomas, todo mundo é apaixonado nele lá em Cleveland, né? E o Myles Garrett também. O Myles Garrett teve esse mini atrito com a diretoria, né? Que pediu pra ser trocado e tudo mais, mas acho que era muito mais pela questão financeira do que por ele não gostar do time. Eu acho que ele até gosta demais de um time que tá meio que desperdiçando um talento raríssimo. É raro a gente ver um cara que sai do college,
sem dúvida nenhuma, a primeira escolha geral. Ele bate na NFL e ele vai muito além das expectativas, jogando num time ruim. Passa, não importa se a defesa dos Browns tá boa, se ela tá ruim, se tem ou não tem o outro Ed Rush do lado dele, ele tá sempre ali garantindo uma produção absurda. Verdade. Vamos passar para linebackers agora. Um dos maior linebacker da NFL atualmente, o melhor disparado, tá fora por lesão. E eu acabei não colocando ele. Porque sim, o Puka Nacua tá machucado, mas ele vai voltar, então eu considerei o Puka Nacua. O Fred Warner, como ele tá fora da temporada, por mais que ele vinha sendo, como sempre, o melhor linebacker da NFL, eu acabei não colocando o Fred Warner. Eu coloquei como linebacker 1, Devin Lloyd, do Jacksonville Jaguars, e o 2, o Carson Schwarzenegger, do Cleveland Browns. Finalmente um foi diferente, hein? Finalmente. Finalmente, o Devin Lloyd foi o mesmo, mas um foi diferente. Qual que é o seu segundo linebacker? O Tremaine Edmonds, do Chicago Bears. Cara, o Devin Lloyd, ele chama atenção pelas interceptações e tal, mas eu acho que independente disso, acho que snap por snap tá fazendo o ano que ele, enfim, tá correspondendo ao potencial dele no draft, né, o Devin Lloyd. E quanto ao Carson Schwarzenegger, ele é o disparado Defensive Rookie of the Year nesse momento. Eu acho que, apesar nas casas de apostas ele ainda não ser pelas odds, ele tá jogando muito. O que pode complicar nele é a questão da lesão, né? Sim. Ele teve o high ankle sprain agora, ele deve perder aí, vamos colocar, 2-3 semanas, sim, talvez um mês, mas de fato é um absurdo. Lembrando que ele é a primeira escolha da segunda rodada, né? Então ele escolhe alto de draft de uma classe do Cleveland Browns impressionante até agora. O Cleveland Browns tem todos os jogadores que eles pegaram nesse draft. Mas fala sobre o Tremaine Edmonds. Qual o seu raciocínio aqui? O raciocínio é o seguinte, ele melhorou muito num quesito que ele nunca foi muito bom, que é a cobertura de passe. Ele sempre foi um linebacker muito, muito físico, mas que pecava muito na leitura de jogo e ele estava sempre atrasado, principalmente quando ele estava cobrindo alguns jogadores recebedores adversários, né? Nessa temporada ele deu uma melhorada nesse quesito. Eu, sendo muito sincero, eu tinha separado 3 ainda linebackers que foram finalistas, mas olhando assim o critério de desempate, olhando nas estatísticas, só puramente estatística, eu fui com o Tremaine Edmonds, 3 interceptações. Eu acho que a defesa do Chicago Bears passa muito por ele. Ele sempre foi muito bom parando o jogo dele. A habilidade de taclear, ele foi acima da média. Apesar de na temporada passada ele vir de um ano um pouco baixo, se você volta no ano dele com o Buffalo Bills, era sempre assim. Muito, muito bom para conseguir taclear. Ele é muito forte, né? Ele é muito novo também, mas ele não conseguia ir bem cobrindo passes. Essa temporada a impressão que fica, já com 3 interceptações, é que ele está um degrau acima nesse quesito, por isso que eu fui com ele no critério de desempate. Acho que acontece com muitos jogadores, né? Principalmente jogadores que se destacam muito pela habilidade atlética cedo, mas a parte mental vai evoluindo, né? E eu acho que o entendimento, ainda mais uma posição tão complexa como linebacker, né? O outro cara que eu tinha aqui como menção honrosa é o Edwin Cooper, do Green Bay Packers. Foi até uma sugestão da Ana Carolina Brasil, que a gente tava conversando sobre essa lista, né? É o cara que realmente vem jogando muito bem com o Green Bay Packers. Acho que merece estar nessa discussão. Agora, o setor mais difícil, Caio. Secundária. Secundária é muito difícil. A maior parte dos snaps na televisão você nem tá vendo os caras da secundária, né? Então é uma avaliação difícil. E eu acho que a gente vai... Esse eu acho que a gente vai discordar bastante. Mas vamos lá. Quem que é o seu cornerback 1? Eu coloquei, vem com asterisco pela questão da lesão, mas eu ainda coloquei o Pat Surtain. Eu acho que ele é... Assim, todo mundo saudável, ele é o melhor cornerback da NFL, ele é o atual melhor defensor da NFL, né? Ganhou o prêmio e tudo mais. Ele é assim, na posição ele é referência. Acho que o respeito que ele tem por todo mundo tem por ele é um absurdo. Ele acabou de sofrer uma lesão, né, nessa última partida do Denver Broncos, ele deve ficar fora no mínimo 2-3 jogos, mas a tendência é que ele volte e termine a temporada como o melhor cornerback da NFL. Eu não coloquei o Pat Surtain. Eu não acho que ele tá repetindo o desempenho da última temporada, mas também o desempenho da última temporada foi completamente absurdo. O meu cornerback 1 é o Jamel Dean, do Tampa Bay Buccaneers. Tá jogando muita bola.
Tá jogando muita bola e é um cara que também já tá na NFL há algum tempo, né? E encontrou. O cornerback, assim, ao contrário de edge rusher, cornerback é uma posição que o desempenho oscila muito mais, né? E eu acho que ele vem fazendo. A defesa dos Bucks vem jogando muito bem. Eu acho que o Jamel Dean acho não, é o melhor jogador dessa defesa dos Bucks nesse ano. 3 interceptações já. Interceptações cruciais também pro time, que tá muito bem. O meu cornerback 2 é um cara que muita gente vê como o cornerback 2 do time dele. Mas eu acho que ele tá jogando melhor do que o cara que tem mais nome. Eu coloquei o Kamari Lassiter, do Houston Texans. Eu acho que ele já vinha fazendo um ano muito bom, e aí teve aquela interceptação chave contra os 49ers no último jogo, que eu acho que é aquela highlight que eu acho que ele precisava. Darius Stingley, excelente cornerback, um dos melhores cornerbacks da NFL, tá fazendo um ano muito bom. Mas eu acho que esse ano o Kamari Lassiter tá jogando melhor do que ele, e eu coloquei como o meu cornerback número 2. Quem que é o seu, Caio? O meu é o Dean. O Jamel Dean, que verdade. você ele foi o meu, ele tá no meu número 2. Meu slot corner é o Cooper DeJean, do Philadelphia Eagles. O meu é o melhor da NFL, o Trent McDuffie. Eu fiquei muito em dúvida entre Cooper DeJean e Trent McDuffie, mas eu acabei indo com o Cooper DeJean. Eu acho que ele tá fazendo um ano melhor do que o Trent McDuffie. Cooper DeJean, que é de longe o melhor jogador dessa secundária dos Eagles, né? Que tanto é um problema que os Eagles acabaram de trocar pelo Michael Carter II, né, com o New York Jets. A posição do cornerback número 2 do Philadelphia Eagles é uma questão muito grande. A questão agora, rapidinho, Caio, é possível agora que o Cooper DeJean passe a ser um cornerback jogando aberto, né, porque o Michael Carter II é um slot corner. Isso, porque aí tem, de um lado, o Quinton Mitchell, Sim. que é de longe o melhor, tá um pouquinho abaixo do que ele jogou, terminou a temporada passada, mas Sim. ele ainda é o melhor do time. Aí tem o Cooper DeJean, que é muito novo, da mesma classe, que talvez, como você falou, tem que mudar, porque o Adoree Jackson, que começa a temporada com o número 2, né, na posição de corner dos Eagles, muito, muito abaixo. Sim. E sobre o Trent McDuffie, né, eu acho que ele é um bom exemplo de como... antigamente, se a gente fizesse esse exercício, a gente faria aqui 2 defensive tackles, 2 edge rushers, 3 linebackers, 2 corners, 2 safeties, né? Mas hoje... Antigamente, o slot corner era um cara que era considerado reserva. Hoje, o slot corner do time é o titular, porque ele joga snaps de titular, né? Joga, sei lá, a maior parte... A formação base de um time hoje na NFL é com o slot corner em campo, né? Com 3 cornerbacks. E o Trent McDuffie, com o talento todo dele, ele joga mais nesse setor. Você pode se dar o luxo, entre aspas, porque ele tá em campo o tempo todo e... talento por talento, ele tá logo ali entre os melhores da posição, e eu acho que é uma escolha justa também, o Trent McDuffie. Eu sou muito fã dele. Ele é a referência de uma das secundárias dos Chiefs que tem certa profundidade, mas que até quando sofre com lesões, ela continua muito bem. E o McDuffie é aquele cara que segura as pontas para essa secundária e vai um pouquinho até além. Ele já tem o All-Pro na carreira, ele já teve grandes jogos de playoffs, então ele já está um degrau mais avançado na NFL e ele normalmente está cobrindo os cornerbacks, os wide receivers número 1 do adversário. Caio, quem são os seus safeties? Pode falar os dois uma vez já? Pode. Eu vou de Derwin James, do Los Angeles Chargers, e o Jalen Pitre, do Houston Texans. Eu fui com o Jalen Pitre também. Ele é um cara que, em determinado momento, parecia que ia ser um bust, né? Não começou tão bem a carreira. Eu gostava muito dele no draft. Aquele safety mais... um pouquinho menor, né? Mas que compensa com aquela chip on your shoulder, né? Aquele cara que tem energia e tal. E tá fazendo uma temporada muito boa. A defesa do Houston Texans é absurda. Talvez a melhor defesa da NFL. Eu queria colocar alguém dos Texans, porque eu acabei não conseguindo colocar nenhum cornerback. O Will Anderson, que é um edge rusher muito bom, não tinha como tirar nem o Myles Garrett, nem o Michael Parsons, então eu consegui colocar o Peter na secundária. E eu fui com o Kyle Hamilton como outro safety, né, do Baltimore Ravens, né, que ele perdeu um jogo por lesão e tal, mas eu ainda coloco... Ele é o melhor safety, sim, num vácuo ele é o melhor safety da NFL, né? Ele é o melhor da NFL. Ele acaba que não vai... Porque na temporada passada ele já foi First Team All-Pro, né? Ele não vai ganhar tanto mérito esse ano, provavelmente. Ou não tá ganhando até agora, porque a defesa dos Ravens tá uma bagunça. Mas vamos ver. O Lamar voltando, talvez os Ravens conseguem se reconstruir. O Kyle Hamilton, se você fizer o top 3 jogadores dos Ravens, ele tá nesse top 3. E sobre o Derwin James...
Ele começou a temporada voando, ele jogou muito aqui no Brasil, mas eu senti que ele deu uma desacelerada, né? Ele se machucou no último jogo, né? Ele se machucou, a defesa dos Chargers deu uma caída, ela deu um degrau abaixo. Esse jogo agora, na terça-feira, na quinta-feira, contra os Vikings, a defesa melhora um pouquinho, teve a volta ali do Khalil Mack e tudo mais, mas é isso, o primeiro mês de temporada da defesa dos Chargers é de altíssimo nível. O segundo mês é um pouco abaixo. E as atuações do Derwin James, elas vão diretamente com essa movimentação, né, com essa flutuação da defesa, mas a temporada dele é boa. Vamos ver se ele consegue sustentar. Ele é um dos líderes desse time e o Jim Harbaugh gosta muito dele, né? Vamos ver se ele consegue terminar os 2 últimos meses melhor do que foi esse outubro. Ele sofre um pouco que a comparação dele é a comparação que a gente viu no primeiro ano dele, né? Que ele era, você tava olhando esse cara, ele vai ser um dos melhores defensores da NFL, né? E as lesões claramente impediram ele de alcançar esse teto, mas ele ainda é um safety muito bom, né? Então, eu acho uma escolha justa. Caio, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @Caio Miari, leiam os textos dele no The Score, torçam pelo Santos não ser rebaixado, o Santos dele, que ele torce. Neymar joga contra o Flamengo? Neymar joga contra o Flamengo. Eu tô na expectativa, talvez, ele jogar agora contra o Fortaleza no sábado, mas eu acho que não vai. A volta vai ser contra o Flamengo, porque antes do Flamengo é pegar o Palmeiras em São Paulo, e aí o gramado sintético, eu acho que ele não vai jogar. Então, no Maracanã, 3 gols do Neymar, 3-2, pessoal. 3-3, vamos fechar no 3-3. Eu estava no Maracanã naquele jogo dos pênaltis perdidos do Ganso. Em 2009. 2 pênaltis que o Ganso errou. Ganso, rubro-negro Ganso. Diziam na época que ele era rubro-negro, ele perdeu 2 pênaltis naquele jogo. Lembro muito bem desse jogo. Mas, Gabriel, obrigado pelo convite. Se não fosse o Fred Warner, a lesão dele, todas as posições seriam idênticas no nosso time, a não ser a secundária. A gente acabou... Eu achei que secundária ia ser, eu ia ter 5 nomes, você ia ter 5 nomes, mas... Acabou que foi o Jamel Dean, Jalen Peter, a gente acabou concordando mais do que eu esperava, o ataque foi tudo igual. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiadores e para membros do canal. Se você é fã de NBA, teve ontem episódio sobre NBA, então não deixe de assistir ou escutar. Segunda-feira, meio-dia, ao vivo, eu, João Eduardo Dutra, Ana Carolina Brasil, diretamente lá do estúdio, falando sobre a rodada da NFL. Um grande abraço a todos. Tchau.